Olá, boa noite. Vamos esperar só mais um pouquinho, o pessoal ir entrando. Bom, eu sou a Débora, eu sou fonoaudióloga lá pela clínica Clifops, desde 2018. Lá eu trabalho principalmente com crianças na parte de linguagem, motricidade orofacial, né? Eu vou chamar a Amanda para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema, né, que é a motricidade orofacial, que foi o tema proposto para hoje. A Amanda, junto comigo e outros fonoaudiólogos e psicólogos lá da clínica, a gente compõe uma equipe que atende tanto os pacientes quanto as suas famílias e nas diversas demandas, né? Não só criança, a gente atende, tem um atendimento integral para todas as idades e todas as demandas. A Amanda já entrou, vou chamar ela aqui. Amanda, solicita aí, porque não tá aparecendo aqui pra mim. Aqui, achei. Vamos esperar a Amanda responder. Amanda, cadê você? Amanda, tudo bem? Bom, enquanto a Amanda responde, gente, eu vou começar falando sobre o tema proposto para hoje, né? A gente vai falar sobre motricidade orofacial. Então, o que que é motricidade orofacial, né? É a área da fonoaudiologia que estuda, que atua com a musculatura da região da face, né? Então, vai envolver lábios, línguas, bochecha e a região do pescoço também. Então, a gente vai atuar, né? Tanto na investigação de alterações, quanto no tratamento e na prevenção de alterações em todas as idades, né? A fono atua nessas regiões juntamente com outros profissionais, como dentistas, médicos de diversas especialidades, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, nutricionistas e enfermeiros e psicólogos. Deixa eu tentar chamar a Amanda novamente. Vamos lá, Amanda, ver se vai dar. Aí, Consegui, aê! muito bem. Oi, Bom, Amanda, eu pessoal, já me boa noite. apresentei. Eu já me Te apresentei, interrompi. já falei um pouquinho sobre o que é que a gente vai falar. Se apresenta Isso. também. Então, tá bom. Oi, gente, boa noite para quem tá assistindo aí. Meu nome é Amanda, eu sou fonoaudióloga, parceira da Débora ali na Clifops. A gente atua com muita coisa, mas a gente tem a motricidade orofacial que tá aí dentro de quase, se não todas as funções e as áreas de atuações da fonoaudiologia. Então, eu sou a Amanda e vamos aí compartilhar coisas boas daí nessa live, tá? Não percam, tá bem legal. Isso. Então, te Então, aí cortei, como né, eu tava. Débora? Não, mas tá ótimo, tava esperando você entrar. Bom, então como eu estava falando, né, a motricidade orofacial, ela vai atuar em toda essa região da musculatura da face, né? E os Uhum. principais problemas relacionados à motricidade orofacial a gente tem nas funções, né? De sucção, respiração, mastigação, deglutição e principalmente na fala, que todas essas funções, elas estarão diretamente relacionadas ao processo de fala, né? Então, Sim. a Amanda vai começar falando um pouquinho pra gente, desde lá do comecinho, dos bebezinhos, da alimentação dos bebês, que é a amamentação. Vai lá, Amanda, o que Gente, você tem pra dizer pra gente? não tem como falar de, né, fonação, de fala, sem falar de todo o início ali, não tanto da vida intrauterina, mas o primeiro contato, né, do recém-nascido com a mãe, que é o vínculo do aleitamento materno.
Então, o fato do bebê abocanhar o seio materno e sugar, fazer um movimento de ordenha, isso faz com que toda a musculatura, processamento de fala, musculatura de orbicular da boca, bucinador, o mento, tudo isso está dentro do processo de amamentação e dentro do processo das 5 funções que a gente vai falar aqui, que é sucção, respiração, sucção, deglutição, fala e mastigação. Esses 5 itens andam juntos, nenhum se desgruda de mãozinha dada, tá? Então, o fato do neném ir ao seio materno sugar de forma efetiva, né, recém-nascido, enfim, logo lá na maternidade, já é uma etapa fundamental para que haja uma fala efetiva. E isso a gente vai ver mais aí na frente em relação à musculatura da face, né, Débora? Primeiro item, a amamentação, fundamental. Isso. Mas, Amanda, e quando os bebês têm dificuldade de sugar? Essa dificuldade a gente encontra por quê? Porque isso é uma queixa de muitas mães, né? Ah, ele não mama, eu não consigo fazer mamar, eu não tenho leite, o que está acontecendo? Né? Então, essas primeiras dificuldades que surgem já na amamentação é por quê? Bom, já na amamentação, o primeiro, talvez aí um bebê a termo, né? Um bebê pré-termo, na verdade. Então, assim, será que ele foi desenvolvido na semana de gestação completa, digamos assim, não nasceu com a prematuridade? Mas existem alguns estímulos que são fundamentais aí na maternidade, que é o auxílio fonoaudiológico, tá? Ou pro RN que não suga, que a mãe tem baixa produção láctea, né? Então, assim, existem alguns fatores. Mas a sucção, ela é inata, tá? Intrauterina, existem algumas ecografias, né, que tem uns RNs já chupando um dedinho aí. Então, é algo que já intrauterino é desenvolvido, né? Então, se caso haja uma dificuldade, é porque, será que é um bebê prematuro? Será que é um bebê que já foi direto para a chupeta, que a gente vai falar mais para frente? Então, pré-termo é um bebê que, né, nasceu prematuro, tá? Só para tirar essa dúvida. Isso, da data das 40 antes da semanas, data, né? exato. Das 38 semanas, 40, na verdade. exato. Gente, só para deixar um ponto aqui que eu esqueci de falar, a gente tem 2 fonoaudiólogas parceiras que estão nesse momento assistindo a live e elas vão responder as perguntas de vocês aí nos comentários, tá bom? É a Isa, a Bela Azevedo e a Lilian, tá bom? Então as duas estarão respondendo aí, elas são fonos também e vão responder vocês. Tá, então, o que eu estava querendo falar também era da coordenação, né? A coordenação que a gente precisa nos bebês para eles mamarem entre respiração, sucção e deglutição, que são 3 das funções importantes que a gente vai falar aqui, né? Então, desde o comecinho, desde o neném mamando, a gente já precisa que essas funções estejam em harmonia, né? E aí a gente vai falar sobre como todas elas estão diretamente influenciando a fala, né? Exato. Então, aí além do aleitamento materno, né? Aí o bebê vai crescendo e a gente começa uma alimentação mais sólida, né? E aí a relação entre a alimentação e a fala, ela continua, né? Porque na alimentação mais sólida, a gente tem um fortalecimento da musculatura, né? Musculatura da bochecha, da língua, e a gente precisa desse fortalecimento para que a gente tenha uma fala também mais coerente, mais inteligível, né? Que as pessoas possam se fazer compreender. E tudo isso vai estar relacionado também, né? Então, o estímulo da musculatura durante a alimentação favorece o crescimento, né? O crescimento crâniofacial, que a gente chama, e essa harmonia da musculatura como um todo. Exatamente. Né? E aí, durante esse crescimento crâniofacial, a gente tem o que a gente chama de hábitos deletérios, né? Que são os hábitos nocivos para as crianças, que são os hábitos ruins para esse crescimento crâniofacial, né? E entre esses hábitos deletérios, a gente pode falar
do uso da chupeta, né, que a Amanda tinha Exato. comentado. Além disso, chupar o dedo, né, o uso da mamadeira por tempo prolongado, mastigar só de um lado da boca também é um hábito que é ruim. Brinquedinhos constantes na boca, né? Exatamente. E isso influencia também nas próximas fases do desenvolvimento, porque quando a gente Sim. tem o costume de ficar com alguma coisa na boca desde pequenininho, aí quando a gente cresce, a gente morde caneta, a gente morde lápis, Exato. tudo vai na boca, e tudo isso pode ser prejudicial, né? E aí a gente encontra algumas dificuldades que vão se desenvolvendo por conta desses hábitos ruins, né? Sim, sim. Acrescentando o que a Débora falou, a ocorrência da chupeta e da sucção digital, né? Seja o polegar, seja o indicador, sejam dois dedos. Gente, parece que não, parece que é algo inofensivo, mas não é, tá? Com o tempo, a gente vai observando as intercorrências desses hábitos, tá? Não é, mas a fulano falou que não pode. Não é que não pode, é porque o saudável do crescimento crâniofacial, da fusão das estruturas da face, elas precisam desse trabalho. A gente precisa reforçar que o bebê precisa sugar, precisa fazer esse movimento de ordenha, porque ele precisa coordenar a respiração, que é muito difícil, gente. É uma academia, né, Débora? É uma academia para eles. Um recém-nascido sugar, respirar e engolir, gente, é uma academia, mas por outro lado é um preparo para a introdução alimentar, para a fala. Então, o fato da criança sugar é um hábito muito ruim, que a gente também vai ver mais ali para frente. Isso, e aí com esses hábitos, né, como a gente está falando, eles vão acarretar em outras coisas, em algumas alterações que a gente pode encontrar, né? Então, uma coisa que aparece muito para mim na clínica é por que as crianças gostam de comer os alimentos mais macios, né? É uma demanda que vem muito, assim. Por que a gente... meu filho não mastiga direito, ele rejeita carne, rejeita alimentos mais duros. E justamente vem já desde esse primeiro passo, né? Que é desse fortalecimento muscular. Então, o alimento que é mais duro, ele acaba sendo mais trabalhoso para mastigar, né? E aí as crianças preferem os alimentos mais macios, né? Então, daí a importância do estímulo desde sempre, né? E aí uma outra alteração que chega muito também é o ceceio. O que é o ceceio? O ceceio é quando a criança coloca os dentes no meio da língua para falar, né? Principalmente o som do S, do Z. Então aí a criança fala casa, sapato, né? Então quando a criança fala assim, e é muito comum. E por que isso acontece, Amanda? Será por que acontece, tia Débora? Por quê? Gente, totalmente mastigação de um lado só, os músculos não criaram resistência devida para que a língua ficasse de forma eficaz na cavidade oral, tá? Porque os dentinhos, a gente vai falar mais na frente, para que os dentinhos tenham arcada da maneira correta, né? Alguns dentistas que estão assistindo aí. Então, assim, o ceceio, ele é uma disfunção da musculatura da face, tá? Não só língua, mas lábio, bochecha, mento, toda essa junção. Porque é uma sobrecarga. Você acaba que, como a gente não desenvolveu todas essas musculaturas, você não consegue ter essa percepção de falar assim, né? Esse ceceio, e muitas crianças desenvolvem isso, justamente pela ingressa aí, ou enfim, o fato de chupar uma chupeta, ainda sucção digital, né, Débora? Mais alguma coisa que eu esqueci? Porque na verdade quando a gente tem uma flacidez de musculatura, aí a gente precisa ocupar esse espaço com alguma coisa, né? O espaço da musculatura com baixo tônus, então a gente faz o quê? Colocar a língua no lugar, esparrama a língua dentro da boca e é por isso que ela acaba saindo, né? Aí a gente tem o ceceio anterior, que é quando aparece, a língua é projetada para frente, e o ceceio lateral, que é quando a pessoa fica mordendo a língua na hora de falar, né? E aí a gente percebe aquelas marcas na lateral da língua, né?
Sim, Tudo isso está bem relacionado. tenso. Tem a E DTM aí, também, né? E a mordida isso. aberta. A mordida aberta, inclusive, assim, ela também provém da sucção digital, enfim, a chupeta, mas são hábitos, assim, que vocês pais ou não podem ter percebido, tá? Mas a musculatura da criança está em constante desenvolvimento. Então, por exemplo, existe a elasticidade, né? O crescimento da criança é assim, ligeiro. Então, de repente, a criança já começa com aquela mordidazinha assim, os dentes não, a arcada inferior não está sobressalente da inferior, a superior da inferior. Então, isso já vemos uma mordida aberta, um fator para o uso de um aparelho, né? E isso também Uhum. interfere na fala. Então, uma coisa liga a outra. Exatamente. Isso. E aí, com esses hábitos, né, a sucção digital, da chupeta, o que, que a gente tem? A gente vai ter um rebaixamento da língua, né? Então, a língua, na verdade, porque o que, que acontece? O local correto da língua é lá no céu da boca, né? Encostadinho ali, Exato. atrás dos incisivos superiores, né? Atrás dos dentes de cima. Então, Em quando a gente cima. tem isso, os dentes, os incisivos superiores, então a língua fica encostadinha aqui, assim. Isso. E aí, quando a Perfeito. gente tem essa sucção digital ou de chupeta por um tempo prolongado ou com muita intensidade, né? Aí o que que acontece? A língua ela não tem como ficar no lugar que ela precisa ficar. Então ela acaba Uhum. ficando flácida, e aí ela rebaixa, e aí ela projeta, e aí a gente tem Exato. diversas alterações, como a Amanda está falando. Né? E É aí um que a Amanda hábito. está falando da disfunção temporomandibular, né? Da DTM. O que que é a DTM? É uma disfunção nessa articulação aqui, que liga o têmporo mandibular, por isso esse nome. Então, a articulação que fica bem aqui. E aí a gente sente, quem tem DTM, né, vai sentir estalando, vai sentir dor, vai Dor de sentir cabeça. dor de cabeça, é uma dor que pode confundir com dor de ouvido também, né? Uhum. E por que que As... acontece isso? Porque esses músculos, né, os músculos e as estruturas envolvidas na mastigação são aqui nessa região. Então, se a gente tem uma mastigação de um lado só, prevalente, a gente vai causar um desconforto por conta do outro lado estar trabalhando de forma desigual. Uhum. Né? Então, a gente vai acabar Uma fadiga. sobrecarregando É. o músculo que não está trabalhando corretamente. Então, a gente mastiga muito desse lado de cá, por exemplo, esse músculo de cá vai receber uma sobrecarga. E aí é onde a gente vai sentir. Então, geralmente, essa dor e essa disfunção, ela vai aparecer, vai se evidenciar do lado oposto ao lado que a musculatura está fortalecida, né? Então, vai ser do lado que a musculatura está mais flácida. E é engraçado que aí a gente já tem uma ponte para fonoaudiologia estética, tá, gente? A gente vai citar depois, mas existem também dentro da motricidade orofacial a fonoaudiologia estética que trabalha, claro, se tratar a DTM, né, a disfunção, a gente consegue trabalhar com a harmonização dos lados, tá? De mais fadiga, enfim, com equilíbrio melhor. É muito ruim Isso. DTM. Quem tem DTM passa uma dificuldade. É. E a fono atua também, gente, na DTM, né? Então, se vocês estão com algum desses sintomas, né, que envolve Sim. Dor, zumbido, sensação do ouvido tampado, é, estalando quando você abre ou fecha a boca, né? Dificuldade para Ruídos nessa mastigar, região. né, Débora? Isso, dificuldade para mastigar, dificuldade para abrir a boca também é Sim, considerado um sim. dos sintomas, né? Procura a gente. E aí, porque a gente vai trabalhar onde, né? A gente vai atuar no reequilíbrio dessa musculatura, né? Então, vai fazer exercícios para fortalecer o outro lado que tá levando essa sobrecarga, né? E restabelecer essas funções que estão alteradas, Uhum. né? E a gente E entra aí, também para a parte importante. Tudo isso liga à respiração oral. Que medo, gente. exatamente.
O que que acontece também com os hábitos deletérios, né? Tô aqui chupando o dedo o tempo inteiro, chupando chupeta, minha língua tá rebaixada. Automaticamente eu vou acabar respirando pela boca, porque a minha boca vai se manter aberta. Porque se eu tô o tempo todo com alguma coisa na boca, toda a minha musculatura tá flácida e aí eu vou respirar assim. Hipotonismo, né? Hipotonismo. A gente já consegue, nós profissionais, a gente já consegue identificar um respirador oral de longe. Porque é uma Isso. pessoa que não oclui os lábios em repouso, realmente ela não vai conseguir, porque ela tá o tempo todo com a musculatura hipotônica, né? Disfunção muscular mesmo. Orbicular de Exato. boca, mento, língua não trabalha, tá tudo hipotônico. Então, é muito perigoso porque não umidifica o ar, né? Não filtra o ar, não aquece o Uhum. ar. Então, assim, existem várias dificuldades para quem desenvolve a respiração oral apenas. O ideal é Isso. que seja uma respiração mista, não é, Débora? Diafragmática e Isso, oral. diafragmático. Exatamente. E aí, como que a gente pode identificar se essa respiração ela está sendo oral ou oronasal, que é mais adequado, ou nasal, né? Sim. Quando a gente tem um nariz que está sempre obstruído, então a gente vai ter uma dificuldade de respirar pelo nariz, né? E aí essa respiração Uhum. acaba sendo oral. Quando a pessoa está sempre de boca aberta, né? Como a gente tinha falado, os lábios ressecados, uma Sim. língua volumosa, ocupando muito espaço dentro da boca, né? Que, como eu tinha falado, ela acaba preenchendo lugares que não seria dela. A língua Uhum. rebaixada e projetada para frente, né? E aí a gente tem alguns outros sinais que às vezes a gente pode pensar que não tem nada a ver, mas tem, que é o ronco à noite, né? É uma Total. respiração Aham. muito ruidosa e olheira, gente. Olheira. É uma Porque se a gente, característica. né, se a gente não, se essa criança não dorme direito à noite, não tem um sono regular, vai acabar surgindo olheiras, né? Então, tudo isso influencia em toda a harmonia das nossas funções, né? Então, a maioria das crianças que desenvolvem a respiração oral, que é um conjunto de fatores, elas precisam ir ao dentista de imediato. O pai já fala: nossa, mas meu filho tem uma dificuldade aqui no dentinho, esteticamente, né? Não só esteticamente, mas o pai já observa: opa, eu tenho que levar meu filho no dentista, porque começa o céu da boca ficar mais atrofiado, dentição um pouquinho delineada aqui de maneira incorreta dentro de cavidade oral. Então, assim, a primeira dica aí é você ver ronco e dentição totalmente inadequada. Olheiras também, olheiras de primeira. Aí pode caminhar para o dentista e para a gente. Isso. E aí, qual que é o procedimento? Geralmente a gente vai fazer uma avaliação, vamos ver a necessidade de encaminhar para um otorrino, né, até pra gente ter um respaldo de que não há necessidade de fazer nenhuma cirurgia por alguma obstrução, né, porque a adenoide hipertrófica, ela é uma causa da respiração oral também, né, Uhum. então, e aí a gente, juntamente com esses outros profissionais, a gente traça um plano terapêutico para esse paciente, né. Sim. É um tratamento totalmente vinculado ao Multidisciplinar. otorrino, multidisciplinar. A gente trabalha junto com a família, otorrino, dentista, tudo tem ligação. E também a gente falou, gente, das alergias respiratórias, tá? Quem vive aí, crianças que vivem, ou adultos que vivem com rinite, sinusite, não pode chegar perto de um ar-condicionado, tá? Por quê? A respiração oral faz com que você respire apenas pela boca, produza um pouquinho mais de mucosa lá na prega vocal, então você fica o tempo todo assim. Porque é um sistema, é um mecanismo de defesa também. Então, as alergias, rinite, sinusite, faringite, laringite, são mais propícias para quem para quem é um respirador oral. Isso. E aí a Uhum. gente tem a respiração oral causando prejuízos em várias áreas, né? Como, por exemplo, a gente tem um prejuízo na audição e na voz.
Por Total. que isso acontece? Né? Porque a gente tem um histórico de gripes, histórico de rinite, de sinusite, de infecções, né? E essas infecções, na maioria das vezes, nessa região, nariz, garganta e ouvido e orelha, né? Então, Olha a que gente tem as otites sim. de repetição e etc. E isso pode acabar ocorrendo uma perda auditiva, Olha que uma preocupação. dificuldade, e uma dificuldade na voz também, né? Então, porque está sempre congestionado, está sempre inflamado. E a gente Uhum. precisa ver o que está acontecendo, né? Precisa tratar. E aí, juntamente com o otorrino, né? O fono vai atuar nessa região também para a gente prevenir essas alterações, né? E esses prejuízos. Sim, Né? é um perigo, né, gente? Você tá sempre com inflamação no ouvido, você tá sempre com sono, porque as olheiras provenientes de uma noite mal dormida. Então, assim, dificuldades na aprendizagem escolar. Enfim, Isso. é uma gama de fatores, viu? Você que é pai, mãe de um filho que tem dormido pouco, tem sinusites, rinites frequentes, procure um otorrino, procure um fonoaudiólogo, tá? A gente também faz parte dessa avaliação. Né? E a dificuldade na aprendizagem vai entrar nesses dois pontos, né? Tanto quanto do Sim, sono que está alterado, quanto na audição que pode acabar alterando também, né? com Então aí a gente certeza. vai ter uma dificuldade escolar por falta de atenção, por desmotivação da criança, né? Por Sim, sim, desânimo, por não ter dormido bem à noite, por não estar escutando direito a professora. Então, diversas situações sim. podem ser causadas por conta de De uma respiração oral, né? Débora, também é comum a gente achar esses pacientes um pouquinho magrinhos, não é isso? Um pouquinho, eu não sei você se já viu na clínica mais ou menos esses pacientes respiradores orais, eles têm uma Uhum. característica um pouquinho mais é, magra, sabe? Talvez por não Né? dormir muito bem, né? É porque Então, tudo tá envolvido, né? Então, a exato. gente tem uma criança que respira muito pela boca, ela vai apresentar alteração no paladar, então ela vai ter perda de Sim, apetite, né? Vai ter total. menos força para mastigar, como a gente já tinha falado. Então, vai ser uma alimentação mais complicada. É o típico da queixa que os pais chegam falando: ah, meu filho fica 1 hora com o prato na mão e não Nossa, come, e fica enrolando e brinca com a comida. Então a gente tem essa questão também, né? sim. E vocês que são, assim, você que é mãe, que já viu que não amamentou um pouquinho, gente, a gente não tá aqui falando nossa, você não amamentou, que difícil. Não, não é isso, tá? A gente tá querendo contextualizar que o fato da sucção na infância, tá? A sucção do aleitamento materno faz com que tudo isso que a gente está falando aqui tenha mais efetividade. Então, suporte respiratório, a criança tem um suporte respiratório pneumofonoarticulatório melhor, tá? A criança tem uma deglutição melhor, uma sucção melhor. A musculatura toda da face trabalha em harmonia, tá bom? Não é um sinal de que, nossa, eu não amamentei meu filho, foi para chupeta, foi para mamadeira, tudo vai dar errado. Não, são fatores que se casam juntos, tem total relação. Mas não se desespere, procure um fonoaudiólogo, hein? Isso. A Lilian está falando aqui da respiração oral prejudicar também a postura. E sim, né? Total. Porque desculpa, quando a gente tem uma dificuldade para respirar, a gente faz o que? A gente busca mais espaço, né? A gente busca mais espaço para respirar. Então a Exato. tendência é o que? A gente colocar a cabeça para frente, curvar o corpo, e aí a gente tem Sim, essa alteração de postura também, né? Sempre buscando exatamente. isso, respirar melhor, mas também tá ligado E à postura. vale a gente ressaltar também que esses pacientes, adolescentes, crianças que são respiradores orais, eles têm um déficit muito ruim assim na escola, geralmente, tá, gente? E também emocional. Por quê? Porque está sendo cobrado em casa. Olha, meu filho, mas o que está acontecendo? Por que você não está se saindo bem na escola? Porque não consegue ter atenção, né? Muitas das vezes não é o fato da criança em si ter alguma disfunção de habilidade cognitiva. Não, é um fator
que abrange outras coisas, estruturas, que é o que a gente está falando aqui, estruturas oromiofuncionais, tá? Gente, a nossa vida tá regada que nós somos rosto, nós somos fala, respiração. Então, olha só, são 5 itens que estão totalmente ligados, tá? Sucção, como é que é, Débora? Respiração, todo mundo anota Respiração, aí. respiração, sucção, Sucção, mastigação, deglutição e, por último, deglutição e fala. e E a aí, fala. o que que tudo isso vem trazer para a gente, né? Justamente essa alteração na fala, na comunicação, que é justamente a palavra-chave da nossa profissão, né? A funcionalidade das estruturas para a Sim, comunicação, que é com isso que a gente trabalha, né? Comunicação e exato. saúde, né? Então, o que que vai acontecer? Qual que é o prejuízo que a respiração oral vai trazer nessa função de fala, né? Então, a gente pensa sempre em boca e face. Por quê? Porque, como a gente falou, né, a mastigação dos alimentos, ela passa a ser feita com os lábios abertos, torna-se ruidosa, acaba sendo Sim, mais rápida ou mais lenta, então a gente tem essa alteração, né, de ritmo. sim, totalmente. E aí essa Uhum. mastigação ineficiente vai levar a problemas digestivos, possibilidade de engasgos, né? Então, uma incoordenação da respiração. Então, a criança que respira pela boca, como é que ela vai ficar o tempo necessário para mastigar aqueles Nossa, alimentos que são mais duros, por exemplo, né? Então, ela precisa sim, respirar e ela está mastigando para respirar. Então, tudo isso exato. vai influenciar, né? Então, toda essa flacidez de musculatura, falta de força, essa dificuldade para respirar enquanto, né, come, Enquanto tudo isso come. vai, tudo isso vai acabar Sim, influenciando em todas as estruturas, né, e sim, consequentemente nas funções, né? sim. A E gente tá aí, focando muito na fala, né? Perdão, Débora, pode concluir. não, mas é isso, é porque aí a gente tem essas alterações e isso vai acabar influenciando, né, na fala, porque a gente precisa de Total. força muscular para poder pronunciar os sons da forma correta, né? Sim. Parece que não, gente, mas nós somos, né? Nós somos músculos e inervações, nós somos essa gama de fatores. E osso, cartilagem. Por que que é importante o desenvolvimento da musculatura oral? Justamente para que sua fala, sua comunicação seja efetiva, tá? Então, assim, um paciente X que tem um problema de musculatura facial, tem uma hipotonia, tem uma dentição alterada, um prognatismo, um retrognatismo, que também veio da respiração oral. Tudo isso vai interferir na fala. Exatamente tudo isso. Isso. Primeiro, que é a aquisição de fala, né, Débora? Já vai daí, porque a criança já tem uma diferença, uma omissão do fonema, começa a distorcer alguns foneminhas. Por quê? Porque a estrutura está inadequada. Então, meu filho troca o Exatamente. S, né? Isso é muito comum. Meu filho troca o X Uhum, o P pelo L, ou o R pelo L. Então, assim, mas uhum, de onde que veio isso? Veio dos fatores lá que a gente falou no início, do início do ajuste muscular da criança. E o ajuste muscular leva o quê? A dentição, né? O desenvolvimento da parte óssea da nossa face, que gera uhum, a fala, né? O nosso objetivo aqui é a comunicação. uhum. Então, como que você vê, Débora, assim, hoje, o principal fator, a principal dificuldade, assim, na respiração oral, enfim, numa disfunção de motricidade orofacial, o que que pode ser feito, assim, o que que a gente pode, principalmente nessa quarentena, como é que você tem trabalhado aí online? Conta pra Uhum. gente. Então, porque na fala, né, o que a gente vai observar? Que é essa fala embolada, com pouca movimentação, né, com pouca articulação. A gente pode notar também excesso de saliva, porque a Sim. respiração, né, pela boca acaba deixando a boca mais seca, então aumenta a necessidade Uhum. de produção de saliva, e aí na hora da fala a gente tem né,
esse efeito de, né, que a criança cospe, fala cuspindo, baba. Então, né, esse excesso de saliva. Amanda? Sim. E aí Voltei. os ceceios, né, que eu tinha comentado, o ceceio anterior, o ceceio lateral, distorção da fala. Então, isso é o que geralmente aparece pra gente enquanto terapia clínica, né? Sim. E aí sim, eu estou atendendo online, na verdade, por conta da pandemia, né, de tudo que está acontecendo, eu tenho Uhum. atendido só online. Legal. E no online funciona mais ou menos assim. Quando a criança é muito pequena, a gente precisa do apoio total dos pais, né? Então, é uma terapia que acontece muito mais com a família do que com a própria criança, né? A Sim. gente conversa com a criança também, para que ela, eu converso com a criança para que ela me veja, para que a gente não perca o vínculo que a gente já havia criado, né, antes da terapia. Para os novos, também eu converso com a criança para que a gente crie novos vínculos, né? Mas Uhum. em questão de orientação e de passar exercício, a gente ensina a família a fazer com a criança, né? Porque são eles que Sim. estão ali, são eles que estão todos os dias. Então, a gente acaba tendo um resultado melhor dessa forma, porque a criança muito pequena não engaja tanto numa Exato. chamada de vídeo, né? De 30 Bem minutos. complicado. Uhum. Quando já é uma criança um pouco maior, aí a gente faz diretamente com a criança mesmo, ali nos 6 anos, 7 anos, já é tranquilamente possível fazer só com as crianças. Eu tenho crianças mais novas que eu consigo engajar durante 30 minutos numa ligação, mas Legal. outras pequenas não, então aí fica para a família. E aí esses mais velhos, a gente ensina os exercícios, eles fazem, e aí eu vejo como é que tá, corrijo o que precisa ser corrigido, Uhum. e aí a gente conversa também, porque durante a fala espontânea é onde a gente vai perceber onde que A estão as alterações de efetividade. fala, né? Uhum. Então, Exatamente. então, isso faz parte, a conversa sobre assuntos de interesse da criança faz parte da terapia, tanto online quanto presencial, né? Então, Sem não é dúvidas. muito diferente do que acontece dentro da clínica. A diferença é só com as crianças menores que a gente precisa de um apoio dos pais muito maior. Sim. Mas é isso. Com certeza. Pessoal, fique aí que a gente vai dar dicas sim, viu? Não, não saiam, a gente já está quase finalizando, mas a gente ainda tem dicas para dar para vocês, orientações, né? Mas um fator que eu achei que acho que é interessante a gente ressaltar, a Débora relatou sobre os atendimentos online, né? E a gente quer dar orientações para vocês que estão aí em casa, sobre a gama de coisas da musculatura orofacial, tá? Da motricidade orofacial. Para quem ainda tem dúvida, gente, motricidade orofacial é uma área específica, tá? Da fonoaudiologia, que estuda lábio, tudo aqui que tá na nossa face, ó. Lábio, língua, bochecha, mento, tá? Queixinho. Então, tudo, ó. Respiração, não se esqueça. Respiração, sucção, deglutição, mastigação e fonação, tá? Então a gente já vai para dicas ou não, Débora? O que você acha? Acho que sim. Acho que as meninas estão respondendo aqui nos comentários. Eu não vi passar Isso. nenhuma pergunta despercebida, não. Mas se tiver, gente, se alguém. Se a pergunta se Ressaltem. perdeu, logo aqui do lado do campo de comentários tem uns quadradinhos com um ponto de interrogação. Se a pergunta se perdeu, faz a pergunta aí, porque aí eu consigo acessar mais fácil aqui, tá bom? Novamente. Sim, sim. Isso. Então vamos para as dicas. Alguém tinha É. perguntado aqui como que a gente pode fazer para ajudar os filhos com essas alterações, né? Então, e aí, Amanda, o que a gente pode fazer para ajudar as crianças? Olha, Como a gente já tinha falado gente. desde o começo, na estimulação da sucção, né? Da amamentação. Então, para cada faixa etária, a gente vai ter as estimulações Sim, que a gente pode fazer, né? Então, os sim. bebezinhos, a amamentação, a amamentação no seio, ela favorece já, né? Esse crescimento e esse fortalecimento da musculatura. Sem Mas para as dúvidas. crianças que não mamam no peito, tudo bem, também não nenhum bicho de 7 cabeças, a gente estimula de outras formas, né? Então,
A fono tá preparada para isso, para fazer esses exercícios, ensinar os pais a fazerem esses exercícios. Então, se a sua criança não mama no peito e você acha que que ela tá com essa musculatura flácida, que respira pela boca, que tá com alguma dificuldade, que apresenta dificuldade para mamar, que na introdução alimentar não aceita alimentos, procura um fono Sim, que a gente pode orientar melhor, né? Esses casos sim. específicos. Não Mas tem aí como no a gente falar um crescimento, exercício, né? Não tem como a gente falar, mas são dicas legais. mas aí no crescimento, no desenvolvimento natural, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para estimular, né? Então, estimular a fala, estimular a mastigação. Então, não precisa fazer esse alimento tão macio para sua criança. Né? Já pode, coloque Sim, alimentos mais sólidos, não há necessidade de amassar e fazer aquela comida virar uma papinha, né? Não é tão necessário isso mais. É sim, claro que cada introdução alimentar, cada criança, o fono pode te ajudar também a decidir a melhor forma de introdução alimentar. Mas de uma uhum, forma geral, para as crianças que não têm é, uma demanda muito específica, é isso, introduza na alimentação do seu filho alimentos mais sólidos, né? Não, mastigação. isso, exatamente, para que ele acostume-se com isso, com mastigar mesmo, e Exato. todo esse processo, né, de levar o alimento à boca, a Sim, apreensão dos lábios na colher, isso é importante também, porque uma coisa que tem contato com criança, a gente percebe muito acontecer, né? Que a mãe, o pai, o cuidador, enfim, vai com a colher na boca da criança e não espera que a criança pegue o alimento. Aí faz o quê? abocanhe. Arrasta lá no dente e derruba a comida Não. lá dentro da boca, né? Aí tá Então, o que a gente fácil, pode fazer? gente. Pois tá fácil para a criança, né? Então, levou a colher, espera que a criança faça a apreensão dos lábios, e aí sim você retira Exato. né, o utensílio que você está usando, porque isso já vai trabalhando o quê? O orbicular de boca, né? Então, Exatamente. uma dica importante também. O que O mais, Amanda? fato, Mais de dicas? sim, olha, vocês que têm filhos que chupam chupeta, procurem também um fonoaudiólogo para fazer o desmame dessa chupeta, tá, gente? É um fator que, assim, vai tardar um pouquinho a fala, tardar não, né? Existem alguns artigos que falam que tem interferência aí na aquisição de fala, é o uso da chupeta. E também é dedo, né, gente? Querendo ou não, a criança tá ali o tempo todo como um afago, né? Sugando, enfim, não é legal. E para sucção, eu acho que é o que a mastigação é o que a Débora falou. O fato da criança em si fazer esse movimento, sucção, que também já aprimora para fala. Então, uma coisa para fala que eu quero dar uma orientação, uma dica, é quando o seu filho falar alguma coisinha errada, mãe, me passa o plato? Eu quero plato. Aí você, filha, o que é plato? Não sei o que é plato, não. Aí ela, não, mamãe, eu quero prato. Aí você, tá, o prato, filha, entendi, porque é reforço auditivo. E ela vai entender, uai, minha mãe não entendeu o que eu falei, não. Ah, tá, então na próxima vez eu vou perceber mais o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar. Então, para fala, essa é uma orientação bacana, tá? E para respiração oral, você vê que seu filho tá cansadinho, tá falando, mamãe, mas eu quero isso aqui. Uma vez eu fui lá fora e não sei o que, não sei o que. Calma, disfunção, incoordenação pneumofonoarticulatória. Opa, você já. Filho, calma. Às vezes, claro, pode ser, né, Respira. emocional, mas vamos ficar de olho aí se não tem uma rinite frequente, uma inflamação recorrente aí, tá? Então, assim, uma boa dica também é a gente gesticular bastante. Brincar de tirar fotinho, mandar beijinho com essas crianças que são hipotônicas, né? Digamos assim. Então, é trabalhar, gente. Musculatura responde. Em crianças, a resposta é muito efetiva conforme for, né? O engajamento. Então, assim, brincar de soprar, igual a Isabela tá falando, brincar de soprar um balão, brincar de um canudinho, passar soprar o canudinho
de bolinha de futebol, sabe? De fazer um gol. Então são coisas Uhum. assim que nessa quarentena dá pra gente estimular. Mas Isso. pensa que são fatores que você tem que observar. Se você ainda não levou seu filho no fonoaudiólogo, procure um dentista, um otorrino, tá? E a prevenção, Dé. A gente falou sobre orientações, mas e prevenção disso? O que Uhum. que é um fator Só, que a gente... só eu queria comentar que na hora que você falou Ah, do plato, deu o exemplo do plato, eu me lembrei que é muito comum a gente achar bonitinho a criança falando errado, né? E aí a gente uhum. acaba caindo no erro de não corrigir, porque acha bonitinho. Mas aí, quando Exato. essa criança vai para a escola e lá tá todo mundo falando certo, os primos estão falando certo, os amigos do prédio estão falando certo, e a criança Uhum. tá chamando o cobertor de totô até hoje, então, né, isso daí também influencia. Então, a gente precisa Gente, pensar nisso também, né? É, com é certeza. bonitinho? É bonitinho. 2 anos, 3 anos é bonitinho. Depois disso, não. Vamos falar as coisas, né? Vamos chamar as coisas pelos nomes que ela tem. Isso é um Exato. ótimo estímulo para as crianças também, né? Porque quando a gente tem a imagem visual de um animal de 4 patas que tem pelo e faz au-au, a gente sabe que o nome desse bicho é cachorro. É Mas se você cachorro. fala, olha lá, filho, o au-au, para ele, para essa criança, essa imagem vai ter o nome de au-au. Então a gente precisa usar o nome que as coisas têm, né? Por Exatamente. exemplo, as crianças chegam com um vocabulário empobrecido, porque, por exemplo, todas as roupas são roupas. Aí você pergunta, tá, mas isso daqui é o quê? Roupa? Não, isso é uma blusa. Tá, e isso daqui, da parte de baixo, é o quê? Roupa? Não, isso é uma calça. Então, as coisas têm que ter o nome que elas têm, né? Aumentar o Porque aí a gente, vocabulário. exatamente, a gente enriquece o vocabulário dessa criança. Então, se desde cedo ele já Exatamente. escuta que as coisas diferentes têm nomes diferentes, né? Isso Uhum. já melhora na questão da produção de fala também, quando essa Sim. criança vai colocar mais de um elemento na frase, né? Então, no Isso é começo é prevenção. só. Uhum. Isso, exatamente, isso é prevenção. E aí, nessa quarentena, né, nesse tempo de pandemia, tudo isso que a gente está falando é adaptável para a nossa rotina dentro de casa, Sem né? dúvidas. Então, Uhum. todos esses estímulos, todos esses cuidados que a gente tem que tá falando aqui, a gente tem que ter no nosso dia a dia, né? Na Sim. quarentena, o fato de a gente estar vivendo uma pandemia não muda muita coisa na forma como a gente tem que lidar com a fala e a linguagem das nossas crianças, né? Pelo O que contrário, que né? acontece? É, as Agora coisas é o momento se seguem. ideal. Uhum. E exatamente, agora que estamos mais perto, né, mais perto das crianças, então a gente acaba tendo mais tempo para estimular mais, né? O que eu vejo que essa pandemia pode influenciar, pode atrapalhar um pouco, é porque por conta da rotina exaustiva, ou pela falta da rotina, né, que se torna exaustivo, a gente tem um estresse, uma sobrecarga em cima da gente, que as crianças sentem isso também, né? Essa Sim. sobrecarga e esse estresse, as crianças vivem isso também. Então, isso pode interferir diretamente na tensão muscular e em todas essas consequências que isso traz. Então, a tensão, Sim. ela não está só no ombro e no pescoço, que já influencia bastante, mas a gente acaba tensionando toda a musculatura. Então, essa Uhum. região aqui que a gente falou, né, que e aí surgem DTM, surgem dificuldades para mastigar, dificuldade para engolir, Sim. dificuldade para falar. Dormir bem. Simplesmente simplesmente porque a gente tá tenso, tá todo mundo vivendo momentos de tensão, né? E com as crianças Uhum. não é diferente, né? Sim. Só para acrescentar algo que a Débora falou, gente, é muito importante a gente conscientizar vocês, pais, professores, enfim, que existe um fator primordial que é a criança vai adquirir a fala, tá? Aí, por iniciando um ano e meio de idade, ela vai começar a falar as onomatopeias, tá? Mas a fala distorcida, uma linguagem, uma fala atrasada, a gente tem aí uma preocupação até uns 4 anos, tá? Agora, isso é a média, tá, gente? Uma média no geral. Mas
Mas a fala distorcida, a gente é aceitável até os 7 anos. Então, meu filho de 3 anos fala plato. Gente, tudo bem, tá? Não é, Débora? Tá tudo certo? Não Isso, é isso? Não se exatamente. preocupem, galera. Até porque as estruturas, a musculatura, né, a estrutura Exato, óssea e musculatura, elas têm um tempo para se desenvolver e se fortalecer, né? Então, tem alguns exatamente. sons, o Brasil, principalmente, né, o português brasileiro, tem sons muito variados. A gente precisa Uhum, movimentar muito todas as estruturas, né, da nossa boca para poder falar os diferentes sons. Então, a gente tem sons sim. que são feitos aqui nos lábios, a gente tem sons que são feitos No a língua nos palato. dentes, a língua exatamente, a língua no Uhum, palato, a língua nas estruturas moles lá atrás, né, na boca, no palato mole. Então a gente tem sons de diferentes formas de exato, fazer isso, né? Então se a exato. gente tem as crianças precisam desse tempo para desenvolver mesmo essa habilidade, né? Sim, Então tem que ter a criança paciência. começa Exato, começa ali em Uhum. um ano e meio, né, como a Amanda falou, mas a fala ficar, a gente esperar uma fala perfeita de um mini adulto Não. é lá na Uhum. frente. A gente não espera isso numa criança de 5 anos, né, de Sim. 4 anos. É mais E pra Débora, frente. a gente fala isso porque, infelizmente, ou felizmente, é algo comum dos pais se preocuparem, né? Meu Deus, meu filho não tá falando bem. Não, gente, vamos com calma, tá? Por Uhum, enquanto, uma prevenção é ir estimulando a criança, brincar com a criança, colorir, brincar com as mãos, brincar com terra, com areia. O fato dela ir descobrindo um mundo, gente, é uma aquisição de linguagem, de vocabulário, de semântica, né? uhum, Com a conversa com o mundo exterior. A fala, ela vem caminhando junto, porque ela é estrutura, tá? Então, conforme for desenvolvendo, a linguagem e a fala vão caminhando juntinhas. Então, não se preocupem, tá? Com esse processo de aquisição, se for dentro da idade cronológica correta, tá bom? Mas qualquer isso, dúvida, podem mandar exatamente. mensagem aí no Instagram, tá bom? Isso. E é engraçado que você falou, né, dos diferentes estímulos na brincadeira, como isso influencia em tudo. Então, a criança ter Tudo. contato com diferentes consistências, temperaturas, é, texturas, né? No Uhum. brincar, isso vai acabar ajudando também na questão da alimentação, por exemplo. Né? Porque se eu estou Exato. acostumado com várias texturas, consistências, temperaturas e jeitos, formas, cores das coisas que eu posso pegar na mão, isso vai ser muito mais fácil de colocar na alimentação. Né? Então, Exato. Uhum. a gente tem muita essa relação também. Uma criança que não come bem, que não tem uma variedade muito grande na alimentação, muitas vezes ela apresenta também essa alteração nas coisas que ela aceita tocar, né? Então a criança que ela é resistente no brincar, ela Sim, acaba se mostrando resistente na alimentação também, né? Isso é muito interessante. é E tem uma incrível outra isso. coisa que é Muito. muito importante da gente falar na questão da prevenção, né, e de aumento de vocabulário, evitar com as crianças que estão em processo de aquisição de linguagem o uso dos diminutivos, né? Porque Uhum. a gente tem mania de falar com a criança com aquela voz, né, manhosa, e aí a gente tende a colocar tudo no diminutivo, né? Então, o prato vira pratinho, a mesa vira mesinha, a cadeira vira cadeirinha, o brinquedo vira brinquedinho, e tudo vira inho e inha. Então, para a criança diferenciar isso, as palavras elas ficam maiores, né? Fica um comprimento maior, então dá mais trabalho para falar, e aí e tudo tem a mesma terminação. Então, para a criança não vai fazer muita diferença do que é o que. Porque no processo de aquisição de linguagem, a gente percebe que as crianças tendem a repetir o final da palavra, né? O começo da palavra ou o final da palavra. Antes da palavra inteira aparecer para a criança, ela repete algum pedaço, aquele pedaço que chama mais atenção. Então, se a gente coloca tudo inho e inha, acaba que esse pedaço chama mais atenção porque ele está em todos os lugares. Né? Então, uma dica muito importante também Tudo isso, é isso. exatamente. Uma dica também, pais e mães que têm filhos pequenos, que estão no processo de aquisição de linguagem para essa quarentena, é vocês quando forem, sei lá, brincar ou dar um banho, por exemplo. Olha, filha, esse aqui é o shampoo, esse aqui é o sabonete. Vamos lavar a mão?
Aí você não pega a mãozinha, espera ele responder. Ah, mamãe, aqui é a mão, olha só que legal. Então, o fato de nomear as coisas, igual a Débora estava falando, nomear é muito importante, porque, nossa, isso aqui é a mão, isso aqui é o dedinho. Então, você fala, vamos, filho, vamos tomar um banho, a gente vai lá no banheiro, aí vamos tirar a calça, aí me tira uma perninha primeiro, aí vai tirando. Cadê outro pezinho? Mostra o pezinho. Então, é uma brincadeira que o fato de você nomear as coisas, narrar algo, é primordial para você adquirir uma fala efetiva, né? E a outra, como a gente já falou também, é que quando a criança já está com a fala adquirida, mas tem algumas distorções, alguma troquinha, você vai falando, filha, uai, mas plato? Plato, eu não sei o que é plato. Pode ir indagando assim, porque aí eles vão entendendo que alguma coisinha eles estão falando Tá errado, tá? diferente. Tá diferente. Exatamente. É. Uhum. É. Alguém tinha perguntado aqui como identificar qual é a hora de procurar um fonoaudiólogo, né? Eu não vi se as meninas responderam. Mas o que que a gente pode orientar? Quando a gente, geralmente, quem está no convívio da criança, alguém acabou de comentar isso aqui. Quando alguém está no convívio da criança e entende o que aquela criança está falando, porque já estabeleceu com ela um tipo de linguagem próprio dessa criança, né? Mas as Exato. outras pessoas de fora não entendem, né? Então, isso é um alerta para procurar de forma preventiva, né? Já não tão tarde. Outra coisa também que a gente pode identificar, a criança, quando ela começa a querer falar, e ela usa o mesmo som para todas as coisas, entendeu? Então, tipo, tudo é A. Água é A, bola é A, boneca é A, carrinho é A, sofá é A. Todas as coisas têm o mesmo som. Então, isso já acende um alerta também, porque a criança ela tem que entender que coisas diferentes têm nomes diferentes, né? Daí por isso eu Exato. falei daquele tipo de estimulação, de nomear as coisas e chamar as coisas pelo nome que elas têm, Exato. né? E E também o fato, Débora, né, da criança, mamãe, o que é só isso? aponta e não fala, né? Mamãe, Exatamente. aquele lá, filho, o que é que você está procurando? Entendeu? Não dá, Uhum. assim, gente, não é que a gente não quer dificultar as coisas, pelo contrário, a gente quer fazer com que a criança rebusque e fala, mamãe, pode até apontar, mas fala lá, mamãe, eu quero é água, eu quero é a água. Ah, filho, que legal, você quer água, reforça a fala, sabe? Brinque Isso. com a Dá o textura, modelo, né? Dá o dá um modelo para a modelo. criança, né? Porque Exato. a gente primeiro, a aquisição de linguagem, ela é feita dessa forma. A gente Uhum. primeiro escuta muito para depois falar, né? Em qualquer ambiente é assim. Se você for aprender uma língua estrangeira, vai ser assim, você primeiro precisa escutar muito para depois você conseguir pronunciar aquilo, né? Perfeito. Amanda, a gente tem 2 minutos. Eita, então Apenas 2 minutos, passou voando, gente, porque o tema é muito bom de falar, é muito importante. Então, gente, eu só queria dizer que se ficou alguma pergunta que não foi respondida, pode enviar para o próprio Instagram da Clifops, para o Instagram da Amanda também. A gente vai procurar responder vocês, tudo que ficou faltando, tá bom? E agradecer muito, muito obrigada por todo mundo que acompanhou a live, todo mundo que esteve aqui, que participou, que fez pergunta. Obrigada às meninas que ajudaram a gente respondendo aí, tá bom? E a live vai ficar salva aqui no Instagram da Clifops, tá bom? vai ficar salva, Pode se galera. despedir Obrigada também, mesmo Amanda. por terem participado. A fonoaudiologia é incrível, tá? Vocês que estão aí sofrendo nessa quarentena, mas em breve nós estaremos juntos aí, tá? Tenham paciência. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Obrigada às meninas que participaram e respondendo as perguntas. Estamos aí à disposição. A fonoaudiologia é linda. Podem perguntar pra gente. Pesquisem uns artigos no site do Conselho Fonoaudiológico, tá? Tem muita coisa aí para ler, estudar. E é isso. Aproveitem a quarentena, brinquem bastante e estamos aqui. Tá Isso acabando? aí, então tá bom, gente. Está 30 segundos. Então tá bom, gente. Um beijo para vocês, muito Beijo, obrigada. pessoal. E sintam-se à vontade para perguntar, tá E bom? perguntem Já deu mesmo, não aviso. esqueçam. Deu aviso de fim. Então tá bom, gente. Tchau.